Queridos irmãos, irmãs em Cristo, que acima de tudo seja Ele nosso mestre e guia, mas nos congraçamos com muita alegria, sentindo a honra de servir a doutrina espírita neste estado do Paraná. Então, abraçamos com gratidão aos amigos da Federação Espírita do Paraná, aqui representados pelo nosso Lincoln, irmão da alma, pela nossa Josete, hoje com a responsabilidade da 13ª URI. Gratidão pela confiança, pela oportunidade de trabalho, e ao nosso neto, pela alegria de poder estar novamente nesta casa, por me sentir não saindo da minha família, mas deixando o núcleo da família direta, consanguínea, e vindo visitar a minha família, daqui de Foz do Iguaçu. Agradecemos aos benfeitores espirituais, porque eles renovam a cada dia da nossa existência a certeza da nossa recuperação moral, que todos transitamos, e que infelizmente, na maioria das vezes, esquecemos, que não temos dotes suficientes, senão através de uma promissória, que esses benfeitores se tornaram avais para estarmos reencarnados em hora tão decisiva do nosso planeta, do nosso movimento espírita, porque o Espiritismo é o Consolador prometido. Ele por si só se sustenta e avançará nos séculos, arrancando da casca da podridão o anjo que somos. Porque eu não sou mais adepta de dizer que somos espíritos imperfeitos. Eu prefiro dizer que somos anjos em construção. E hoje é um grande dia. Hoje nós estamos todos sendo chamados a fazer uma significativa parte dessa obra magistral, que é a nossa evolução. Sinto-me honrada de participar dessa 28ª Conferência Espírita do Paraná, homenageando esse apóstolo incomparável, que é Leon Denis, e abordar um livro tão significativo que trata de nós, e principalmente daquilo que não conseguimos enxergar, que temos medo de adentrar, que é o nosso ser, o nosso destino e a nossa dor, que está fadada a acabar em luz. Podemos retroceder o ânimo, mas nunca retrocederemos na estrada. Trouxemos hoje a história que está no livro de Saint Michel, livro
escrito pelo Dr. Axel Munt, que nasceu na Suécia, que se formou em medicina, que estagiou em Nápoles, que era um homem diferente, que se reconhecia pequeno, complexo, difícil, e que certa feita, quando trabalhava como tantos outros numa grande epidemia de difteria que se espalhou na cidade de Nápoles, ele não conseguiu salvar uma menina de 7 anos. E a mãe, tomada pela dor, pela revolta, lança-lhe o que nós conhecemos por maldição, e que por tanto tempo, principalmente antes das luzes do Espiritismo, a grande maioria da humanidade acreditava-se vítima de uma maldição implacável quando alguém a proferia em nossa direção. E ela lhe disse: assim, doutor, como o Senhor me atirou à escuridão da dor, não salvando a minha filha, assim o Senhor terminará os seus dias, mergulhado na mais profunda escuridão. E, de fato, Axel Munt viveu os últimos anos da sua existência mergulhado apenas na cegueira física, para que resplandecessem as luzes da própria alma. Ele foi médico da realeza, da nobreza europeia, passou grande parte da sua vida, onde alcançou a fama, o respeito, na cidade de Paris. Ali, certa feita, quando se dirigia com o seu novo assistente, um jovem também de Estocolmo, na Suécia, chamado Dr. Nordström, eles foram a um célebre café parisiense e, ao se sentarem para estabelecerem um diálogo, eis que aquele salão tradicional foi invadido por um grupo de mulheres de má vida, como eram conhecidas as célebres prostitutas francesas, e que traziam provocação e desonra aos supostos homens honestos, oriundos das famílias da estirpe parisiense, que ao cair da noite com elas provavelmente dividiam os leitos. E aquele escândalo íntimo fez com que muitas pessoas se erguessem e imediatamente saíssem daquele local. Enquanto o doutor Axel Munt dirigia-se à mesa, a mulher que supostamente liderava o grupo, que estampava o rosto com tintas carmins, com os olhos profundamente delineados, o colo propositalmente exposto. E quando ele fez esse movimento, o seu amigo indignado ergueu-se e foi em direção à rua, envergonhado do comportamento do suposto mestre. E o doutor Axel não se deteve.
ele abordou a dita senhora, ele disse: senhora, e ela, querendo expô-lo aos altos brados, em palavras chulas, foi-lhe respondendo que ele não tinha nada a ver com a vida de Flopete, que a deixasse em paz, que a jovem mergulhara no vício do absinto, contagiara-se com a tuberculose e outras doenças, e que em breve a morte, com absoluta certeza, a resgataria daquela vida insana provocada por ele. Ao que, obviamente, gerou um burburinho, porque todos passaram a imaginar, como nos é costume, quando alguém dirige algumas palavras duvidosas sobre qualquer outra pessoa, nós já elucubramos diversas situações para tarjar a pessoa exposta. O doutor Axel, ao contrário, não estendeu a conversa e dirigiu-se à saída em atitude respeitosa àquelas que, para ele, eram damas excluídas da sociedade, que, na sua suposição de a todos tratar de forma igual e dizer que está debruçada na recuperação dos excluídos, em nenhum momento encontra-se disposta a perdoar-lhes um equívoco ou oferecer-lhes uma nova chance. Até hoje. Quem de nós, por acaso, ofereceria de bom grado um trabalho a alguém que acabasse de deixar uma penitenciária? Ou a uma mulher que, porventura, tivesse sido atirada ou, de própria vontade, escolhesse prostituir-se e, no atual momento, demonstrasse vontade de soerguer-se? Nenhum de nós, por mais que o diga, ainda se encontra apto para debruçar-se sobre essa questão. A largos passos, ele alcançou o Dr. Nordstrom, que, indignado, não queria dirigir-lhe a palavra. Ele sacudiu-o pelo braço e disse: escute-me, vou lhe contar a história de Flopete. Flopete nasceu na Suécia. Pertencia a uma família nobre de Estocolmo. Tinha apenas um irmão. Frequentava as festas da alta corte europeia. E aos 16 anos, no transcorrer de um baile imperial, conheceu um soldado, ou que assim se apresentava, de alta graduação, da corte militar francesa, e que dizia-se inteiramente apaixonado por ela, arrebatando-lhe a juventude e o coração desprevenido. Em palavras galanteadoras, em gestos que mais lhe exploravam o sentimento, conseguiu arrancá-la do seio familiar, que não aceitaria a relação, porque a educara para matrimoniar-se com algum nobre aristocrata.
Ainda mais ele que supostamente ia para as colônias francesas na África, nunca a aprovaria. Mas o amor tomou-lhe por inteiro, e ela aceitou-lhe a proposta de fugir para viver junto dele um amor eterno. Mas ele não era o que anunciara. Ele era um aliciador de meninas, mulheres, para a prostituição da Rua Le Fleur, das casas conhecidas e frequentadas, infelizmente, em sua maioria, pelos aristocratas, que pagavam altos preços por carne nova. Ela viu-se atirada a uma famosa casa, que, no entanto, por dentro, nos bastidores em que essas jovens meninas habitavam, não passava de um pardieiro moral. Ela foi deflorada, vilipendiada, constrangida, humilhada, vendida, leiloada a alto preço, porque Flopete é linda, tem a pele alva, os cabelos louros, os olhos azuis. E Flopete descobriu-se grávida. E percebeu que a gerente e a proprietária da casa murmuravam às escondidas chamar uma dessas mulheres estranhas que por qualquer preço arranca a vida dos ventres públicos para que não causem prejuízo. E Flopete, jovem, que já tinha abandonado o seio da sua própria família, onde era amada, bem cuidada, pensou naquele ser que lhe habitava as entranhas como ela mesma. Se um dia fosse expulsa do seio da sua maternidade, e pela primeira vez, ela debulhou-se em lágrimas pensando no sofrimento da sua própria mãe, e fugiu. Pelos meses seguintes, embora batesse em todas as portas, todas se fecharam e Flopete habitava disputando com os ratos sob as célebres pontes que cruzam o rio Sena, um abrigo da chuva, das intempéries, do frio. Até que, num certo dia, uma caravana supostamente religiosa, comandada por um padre, a encontrou já em início de trabalho de parto e a conduziu ao hospital público, onde deu à luz a Marie Antoinette, linda, que traduzia a si mesma na infância e que a mãe agasalhou junto ao seu seio, inquirindo-se: como fazer agora? Voltar para a Suécia, mesmo que seus pais supostamente a aceitassem, o que seria extremamente difícil,
Cairia sobre eles o manto negro da vergonha da hipócrita sociedade. Esmaltada na polidez dos maus hábitos, mas com o verniz da social convivência com os tão hipócritas quanto eles. E ela não queria levar vergonha para casa. O padre, quando ela o buscou para aconselhamento, para abrigo, quando ela ofereceu-se para trabalhar, fazer todos os serviços da igreja, a fim de que ele lhe concedesse apenas um mísero canto para criar sua pequena, ele lhe disse: uma mulher de má vida dentro da igreja, nunca. Você só tem 2 destinos, minha menina. Ou atirar a sua filha à casa pia, para ser amanhã empregada das famílias aristocratas, enquanto você as serve, ou voltar para a sua profissão, que porventura está escrito que você gostava, e ganhar altas moedas e mantê-la num orfanato das irmãs aqui nos arredores de Paris, La Salazar, para, da mesma forma, talvez, ela servir à criadagem, ou você ir buscá-la para servir aos homens da sociedade. Flopete chorou, ajoelhada. E o doutor Nordstrom, nesse instante, já imobilizado pela história da jovem, deu a perceber os olhos encharcados de lágrimas. Por qual motivo ignorava o doutor Axel Monte, que revelou ter conhecido Flopete num dia em que, atendendo ao chamado da Madre Superiora do famoso orfanato, que, pasmem, em sua grande maioria não abrigava meninas órfãs, porque era só para meninas, mas abrigava os incestos, as traições, ou jovens como Flopete, mas que tinham proteção da aristocracia e a alto custo escondiam os seus pecados na célebre Casa Pia, para depois, num amenizar de consciência, ir lá no início da adolescência, em ato suposto de caridade, resgatar as próprias filhas para serviçais em sua própria residência. E foi numa noite dessas, em que a Madre Superiora o chamou, dizendo-lhe: hoje não é o seu dia de plantão, porque ele oferecia plantão gratuito 2 vezes por semana. Mas há uma urgência. Temos aqui uma menina de 6 para 7 anos, atingida pela difteria, em estado grave. Ele recordou-se de Nápoles, ele recordou-se da maldição daquela mãe. E quando recebeu o recado, tomou da mesma caleche que o trouxe e dirigiu-se ao orfanato. Era noite fria, as árvores parisienses uivavam, traduzindo o vento gélido que se espalhava, quando o doutor Axel pulou da caleche, envolto numa capa, como de hábito, comprida quase até os pés, e acelerando os passos antes que alcançasse o portão, viu que uma jovem mulher, cujo rosto também se cobria com o capuz de uma capa, escondendo os traços carregados das mulheres de má vida,
agarrou-se-lhe às pernas e disse: doutor, eu tenho certeza que é minha filha, deixe-me entrar. E o doutor Axel, tomado de surpresa, disse: não posso, não tenho autoridade para isso. Por favor, amenize-me a dor, deixe-me entrar. Ele olhou para ela e respondeu-lhe: eu entro. Diga-me quem é sua filha, e se for ela, eu mandarei buscá-la. Ela declinou o endereço, retornou, o doutor Axel adentrou, e era Marie Antoinette, que visivelmente iria morrer, porque nada mais poderia ser feito. O doutor Axel, então, pediu à madre que se recolhesse e enviou uma caleche para buscar Flopete. E quando ela adentrou aquele ambiente, imediatamente reconheceu a sua menina em dificuldades respiratórias, a pele álgida de suor, o rosto marmóreo, os olhos semicerrados, os cabelos louros empapuçados. Ela ficou com medo de aproximar-se. O doutor Axel estendeu-lhe a mão e ela disse: eu não mereço. Ele aproximou-a da menina, ligou-lhe as mãos, e a pequenina Marie Antoinette, como se soubesse quem ali estava, estatelou os olhos e disse de voz entrecortada: ma mère, minha mãe, para logo morrer. Flopete retirou-se, porque não lhe era permitido permanecer. O doutor Axel tentou alcançar-lhe os passos, não pôde. Envolveu-se com o que necessitava fazer, ele próprio promoveu o sepultamento digno. E antes de pensar em buscar Flopete, eis que no dia seguinte recebe-a no hospital, à beira da morte, porque trancara-se no próprio quarto e abrira os bicos de gás. Ela não tinha mais por que viver. E passada uma semana, ele a recebe outra vez, retirada, semi-morta, das águas do Sena, onde tentava afogar todas as suas culpas, todas as suas dores. E foi quando Flopete, então, conta toda a sua história ao doutor Axel, e completa-a dizendo que voltou, sem ter outra opção, à prostituição. Entregou-se por todos os meios para poder pagar o alto valor de sustentar a filha na suposta dignidade daquele orfanato. E toda semana vestia-se de negro como uma dama moralmente aceita na sociedade e passeava junto às grades do Salazar com uma grande cesta de doces que as crianças já aguardavam e que as irmãs de caridade, supondo ser ela uma dama da caridade, não impediam a aproximação das crianças. E toda semana, ela, ao entregar os doces a Marie Antoinette, acariciava-lhe os cabelos e ouvia dela: minha boa dama, minha boa dama.
A menina chorava porque os corações se identificavam entre as grades daquela prisão. E ela dizia: eu não tenho mais por que viver, deixe-me morrer. E de todas as vezes que Dr. Axel tentou retirá-la, ela não aceitou e agora consumia-se no vício do absinto, num quarto completamente imundo. E foi nesse momento que o Dr. Nordstrom lhe perguntou: onde fica esse lugar? E foi para lá. Divaldo Pereira Franco inúmeras vezes conta essa história em suas palestras. E certa feita, em visita a Chico Xavier, no bairro dos Pássaros Pretos, ele pergunta a Chico se porventura ele, consultando o mundo espiritual, sabia dizer o que havia acontecido ao Dr. Nordstrom e a Flopete. E Chico, deixando devagar os olhos no infinito, a breves momentos olha para Divaldo e disse: o Dr. Nordstrom adentrou aquele ambiente e reconheceu sua irmã, arrancada aos 16 anos da própria casa. A chama, já conduzida pelos braços da morte, ela olha para ele e só consegue dizer duas palavras: perdão e amor. E nesse instante, enquanto o quarto mergulhava na mais densa treva no mundo material, Flopete erguia-se em luzes pelas mãos de Marie Antoinette, que vinha buscar a sua própria mãe. E nos deixa a maior de todas as mensagens, seja qual for a escolha da nossa estrada, os desvios por onde escolhermos seguir, por mais dolorosa que sejam as curvas que se apresentem, o término da nossa estrada é sempre no amor. Não há outro caminho. E para atingirmos essa estação mais rápido, é necessário a coragem do soerguimento moral, porque vamos encontrar em o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 11, amai o vosso próximo como a si mesmo. Exatamente no primeiro item das instruções dos Espíritos, que trata sobre a lei do amor, a fala de Lázaro, em mensagem recebida na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em Paris, em 1862, uma mensagem belíssima, em que ele nos clareia a razão, dizendo-nos: o amor resume a doutrina inteira de Jesus, visto que é o sentimento por excelência. E os sentimentos, peço a todos que dobrem a atenção a este pequeno trecho das palavras de Lázaro.
E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, alcança os sentimentos. E o ponto mais delicado de todos os sentimentos é, por excelência, o amor. E eu fiz questão de trazer escrito esse pequenino trecho, porque nós temos o hábito de dizer, agimos instintivamente. No dia que não tivermos mais instintos, o instinto é o alicerce de toda a nossa construção espiritual. Estagiamos por muito mais tempo nos instintos da carreira, principalmente do vegetal e do animal, que a nossa vivência na condição humana ainda é infinitamente menor. Portanto, somos, de fato, mais instinto. Porém, abençoados pelas luzes do Espiritismo, estamos diariamente sendo convidados à excelência dos sentimentos, tornando nobres os instintos que nos alicerçam toda a existência de espírito inteligente, dono do pensamento contínuo, da evolução constante e do livre-arbítrio. Tomando o livro que dá origem e denomina a 28ª conferência deste ano do Paraná, o problema do ser, do destino e da dor. Em sua terceira parte, as potências da alma, encontramos o capítulo 25, totalmente dedicado ao amor. E é incrível como toda a poesia de Leon Denis, porque ele é um poeta, aporta na família. E dentro da família, aporta na mulher. E claro, eu tinha que estar aqui hoje, no Dia Internacional da Mulher, falando de amor, o mandamento maior. Porque nós somos médiuns da vida por excelência. Esse foi o motivo que me trouxe a falar de Flopete, de Marie Antoinette. Porque toda a mulher, quer materialmente venha a gestar um filho ou não, ela é mãe. Ela é materna. Ela tem dentro de si a força de todas as Flopetes. É capaz de erguer-se do labirinto das dores mais ensandecidas e cruéis e defender a maternidade. Só que muitas mulheres o ignoram. Muitas mulheres desistem da mais alta missão do amor na terra. Desse amor que arrebatará em definitivo todos os corações, transformando por inteiro a macrofamília, como nos fala André Luiz, que é a família do Cristo, que somos nós, a família que habita a terra.
em processo contínuo de regeneração, a caminho do excelso amor. E se o negarmos, viver ou defender, estaremos estendendo sobre nós mesmos o manto da expiação e da dor contínua, impondo-nos um destino que não seria necessário. Porque alcançar a regeneração não impõe os sofrimentos que estamos passando, todos nós. Porque se a humanidade é a macrofamília, a guerra que vemos espelhada entre as nações está muitas vezes acontecendo silenciosamente dentro do nosso próprio lar. Na nação sagrada da nossa própria família, onde somos chamados a aprender a soletrar o amor em sagrada convivência, única capaz de superar as desavenças do passado, enfileirando-nos no caminho pródigo dos exemplos de Jesus. Leon Denis, ao declinar sobre todos os membros da família, alça a mulher ao degrau mais alto do exercício desse sentimento. Mas ele tem aqui um pequeno parágrafo que eu peço a licença para expor, porque eu mesma, embora já lendo diversas vezes esse livro, o tenho por um livro novo, que nunca li. E propositalmente, desta vez, chamada para a conferência sobre o tema, fiz questão de ignorar o livro que li tantas vezes e comprar um novo exemplar. E estou espantada de ver que desta vez eu grifei tudo que nunca tinha grifado. Percebam. Eu já li o Evangelho 10 vezes, já li 100 o Livro dos Espíritos, agora estudo. Eu grifei tudo que não tinha grifado. E deparei-me com este texto de Leon Denis. Tem todo o poder da alma, resume-se em 3 palavras: querer, saber e amar. Querer, saber e amar. Querer é fazer convergir toda a atividade, toda a energia para o alvo que se tem a atingir. Desenvolver a vontade e aprender a dirigi-la. Nós queremos amar. Nós queremos seguir Jesus, conhecendo o amor de que tanto Ele nos fala, e que este capítulo 11º do Evangelho nos traduz numa excelência, apenas nas 3 mensagens que resumem as instruções dos Espíritos, nós vamos reconhecer um amor que jamais, de fato, vivenciamos. Porque amor para nós ainda está envolto numa série de interesses mesquinhos, como
eu me apaixono por alguém de fato. Porque o amor é uma construção cujo alicerce são os instintos. Então eu me apaixono, eu me permito seduzir, instinto. E em cima disso eu passo a manifestar o querer, a colocar toda a energia, toda a atividade para desenvolver a vontade de construir o amor. Vejam, você vai saber se ama de fato aquela criatura pela qual nos apaixonamos uns 40 anos depois. Quando as forças físicas começarem a declinar, quando a exuberância que as próprias plásticas podem oferecer já não funcionarem mais, quando você olha para o outro e você não tem mais os seus 22 anos, o corpo modelado, as carícias sedutoras, quando você está calejado pelas dificuldades e consegue olhar nos olhos do outro e dizer, Neoqueav, conhece? Nunca esqueça o quanto eu amo você. A segurança da convivência, que nós somos convidados a vivenciar quando nascemos, experimentando o maior de todos os exemplos, que está sendo literalmente, em grande parte, negligenciado, e que o próprio Leon Denis nos chama, que é o amor materno. E quando eu falo materno, eu englobo paterno. Eu falo do pai também. Eu não sou adepta de que o pai contribui pouco, não. Há tempos atrás, nós mulheres colocamos essa designação sobre os ombros dos homens. E também não é fácil você dizer, quem olha para mim acha que eu participei de um ato sexual que deu certo. Agora é tudo a mãe, ela carregou, ela. Pensem que aquele que não sentiu em si o desenvolvimento da criança, que ama a barriga que cresce, que vive a ansiedade de esperar que nós lhe digamos o que estamos sentindo, é muito difícil. Mas nós, a própria história da cristandade, negligenciou o pai de Jesus. Você quase não escuta falar de José. Quase não escuta. E a quem depende eles retomarem os seus lugares? A nós, mulheres. Porque o primeiro lugar que um homem conhece é o ventre de uma mulher. Que ele possa ser agasalhado no coração, daquela que dá sequência, a única que ele conheceu, que foi a mãe. E o respeite, dignifique e ame. E o faça sentir-se tão importante quanto ela. Ainda nos falta isso. Segue Leon Denis dizendo, saber, porque sem o conhecimento profundo das coisas e das leis, o pensamento e a vontade podem desviar-se. No meio das forças que procuram conquistar e
dos elementos a que aspiram governar. Acima, porém, de tudo, é preciso amar. Porque sem o amor, a vontade e a ciência, leia-se aí conhecimento, seriam incompletas e muitas vezes estéreis. O amor ilumina-as, fecunda-as, centuplica-lhes os recursos. Não se trata aqui do amor que contempla sem agir, mas do que se aplica a espalhar o bem e a verdade pelo mundo. A vida terrestre é um conflito entre as forças do mal e as do bem. O dever de toda a alma viril é tomar parte no combate, trazer-lhe todos os seus impulsos, todos os seus meios de ação, lutar pelos outros, por todos aqueles que ainda se agitam na via escura. Flopete nos faz lembrar do amor incomparável que nos acolheu por primeira vez no mundo. Eu sei que existem mães que são convocadas apenas como criadouros. Eu sei. Porque há 42 anos atrás, eu tive a honra de receber em meus braços alguém que não gerei, que não foi fruto do meu ventre, portanto não me foi imposto, mas é fruto do meu coração, e me fez experimentar pela primeira vez o amor de mãe. E hoje eu digo, valeu a pena. Não fomos nós que a resgatamos da escuridão. Foi ela que veio iluminar a nossa própria vida. Que nós, recordando de Flopete, de Marie Antoinette, sendo mulheres ou homens, tenhamos dentro do coração esse facho de amor que não podemos negar, porque foi a vontade, o querer de Deus que nos materializou, que nos fez despontar na simplicidade e na ignorância do princípio inteligente, que nos fez rolar por todas as experiências dos reinos do universo, e que em algum momento, quando, senhores de si, porque adentramos o patamar de humanidade, nos trouxe para Jesus, um dos Cristos por excelência. Esse Jesus que por amor criou a terra, gestou a mãe terra, para que ela no seio, no ventre da sua beleza, nos oferecesse vida. E para que através da vida, na sucessão das reencarnações, nós experienciássemos os vestígios instintivos do amor, para por fim alçarmos-nos por esse mesmo sentimento, nas experiências de todas as ordens, como filhos, como irmãos, como pais,
como mães, não importa, para que um dia esse germen com que Deus nos criou explodisse dentro de nós, abarcasse a escuridão que domina a terra, esses corações enceguecidos que todos nós podemos ter absoluta certeza que nunca foram amados. E por não conhecerem o amor, foram seduzidos pela ganância, pelo poder, pelo egoísmo, que podiam ser qualquer um de nós em situação diferente. Então, se o resultado da ignorância do amor deles gera a guerra, que a excelência do amor que vivemos seja o grande gerador da paz. Porque só através do querer, do conhecimento e do amor dos que verdadeiramente conhecem Jesus, a terra, um dia iluminado, irá, com absoluta certeza, proclamar o verbo amar. Gratidão e paz. Neuqueave a todos vocês. Que assim seja.